Deus eterno, queremos te agradecer também pela palavra que vamos ouvir e que a mesma nos preencha, Senhor, para que haja cada vez mais santificação em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Deus, através do nosso dia a dia, fazer com que aqueles que nos enxergam também sintam que Cristo vive em nós. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo e faz com que tudo o que fizermos seja somente para a honra e glória do teu santo nome. Alcança-nos mais uma vez, eu te peço, com a tua majestade, em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós passamos a palavra. A igreja poderá sentar. Nós passamos a palavra para o reverendo Pedro, que trará a mensagem do Senhor para a igreja. Estamos felizes de estarmos de volta à casa do Senhor, como foi bem mencionado aqui também em oração. É um privilégio da igreja poder comungar, poder estar junto. Esse privilégio já foi perdido em algum determinado tempo na história e hoje em alguns países ele é um privilégio raro. E nós temos tido a grata alegria de poder estar no lugar que o Senhor designou para estarmos aprendendo dele. Louvo a Deus pela vida dos amados, pela bênção que o Senhor nos concede de estar na sua casa mais uma vez. Lá em Bananeiras, domingo após domingo, eu sempre menciono, antes de iniciar a mensagem, para os irmãos que estão lá, que você não poderia ter escolhido o melhor lugar para estar, ao invés de estar em casa, no campo, na roça, vendo televisão, assistindo programas de televisão, ou fazendo quaisquer que sejam as outras coisas, por mais que você a julgue importantes. A exceção daquilo que é vital, daquilo que tem a ver com questões de saúde, daquilo que tem a relação com socorrer, com atos de misericórdia, nosso dever é estar na casa do Senhor. E nessa manhã, eu quero estar compartilhando com vocês um texto que se encontra na carta de Paulo a Tito, ao jovem pastor Tito, que é um livro pequeno lá no Novo Testamento, uma das menores, não é a menor, mas é uma das menores cartas do apóstolo Paulo. Os irmãos estejam com as Bíblias abertas em Tito, capítulo 1, versículo 1, até o final do capítulo, que é o versículo 16. Tito 1, do 1 ao 16. É o capítulo 1 de Tito todo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja repreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Porque
Existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Até, irmãos, graças a Deus por sua palavra. Eu convido você a orar, fechar seus olhos e curvar sua cabeça mais uma vez. Deus, muito obrigado, Senhor, pela carta de Tito. Muito obrigado por toda a Escritura. Muito obrigado, Senhor, pelo deleite que é saber que o Senhor trouxe para nós preciosas verdades e ensinamentos revelados na Tua Santa Palavra para aprendermos. Eu oro rogando inicialmente que o Senhor nos faça aprendizes, que nos importa seja aprender e obedecer à vontade do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvi-lo. Fala aos nossos corações, fica à vontade entre nós. Manifesta o Teu querer a cada um, daqueles a quem o Senhor, neste momento, tanto aqui no templo, como aqueles que acompanham através do nosso canal no YouTube. Seja a bênção do Senhor sobre todos nós, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero nessa manhã estar trazendo a palavra de advertência para a igreja sobre os perigos, como eu bem coloquei lá o texto no WhatsApp, né, o título, os perigos da vida cristã superficial. E que de fato são muitos perigos que nos circulam, a nós crentes, a nós cristãos, se nós não tivermos o devido cuidado para com a nossa vida espiritual. É consenso, é comum entre todas as pessoas que nenhum tipo de relacionamento em nenhuma esfera possa se ter êxito quando se é factível de modo superficial e não de modo aprofínquo, aprofundado ou de modo mais condensado. Nada do que seja superficial vinga. Se você for pensar do ponto de vista de uma empresa, de um emprego, um trabalhador, um funcionário que trabalhar, que não se dedicar à empresa, que trabalhar superficialmente, sem paixão, sem vida, o termo até profissionalmente falando, geralmente os chefes, os patrões falam assim: você não vestiu a camisa da empresa, né? Que é uma designação para dizer que a pessoa foi muito rasa, foi muito superficial, não adentrou. A pessoa não vinga, não contribui com a prosperidade do trabalho ou de qualquer que seja o envolvimento. Nós vemos no futebol um jogador que não se doa, que não rende, que o seu envolvimento seja superficial, que não comparece aos treinos ou chega atrasado, ou que ele não tem tido alcançado os seus objetivos como jogador, ele não prospera, não vinga. O técnico é uma das profissões mais ingratas, técnico de futebol, porque toda a culpa do time recai sobre ele, mas se ele não se dedicar, não fizer um bom time, for uma coisa meramente superficial, também não tem o rendimento, né? E falando sobre superficialidade, além de que a superficialidade, ela também, além de ser nocivo no que diz respeito ao seu andamento, seu envolvimento, ao desenvolvimento de qualquer trabalho, como eu mencionei, também pode ser nocivo no que diz respeito à periculosidade de vida. Por exemplo, um profissional de saúde, ele não pode ser superficial, raso no seu tratamento para com aqueles que confiam suas vidas em suas mãos. Um enfermeiro, um médico, enfim, que der uma injeção num lugar errado, pode matar a pessoa. Um mau profissional de saúde pode converter apenas um caso que poderia ser tratado com um antibiótico, com
enfaixar o braço com alguma coisa simples, pode levar uma pessoa a óbito. É muito perigoso qualquer tipo de superficialidade. E no que diz respeito à vida espiritual, não é diferente. Sermos superficiais, também nós corremos sérios riscos de não vivermos segundo aquilo que o Senhor prescreve para nós, de não andarmos segundo a sua vontade, de não darmos valor às coisas quando são de cunho espiritual, e bem como também de não conhecer nada a despeito nem sobre o próprio Deus, o dono da salvação. E no que diz respeito à nossa vida espiritual, este aí é um ponto de atenção que nós devemos ter e levar com muita seriedade, né? Quando eu menciono a superficialidade da vida espiritual, da vida cristã, eu menciono a falta de ou todo ou de uma das três partes do tripé espiritual, que é leitura e meditação na palavra do Senhor, devoção em oração, ter o prazer na prática de oração e também ter o compromisso com uma vida reta, santa e íntegra. Este tripé é o fundamento da vida espiritual de qualquer cristão. Não tem como ter um e não ter os outros, ou dentre um dos três faltar-se. Se nós estivermos meditando na sua palavra, nós vamos entender o que é que Deus quer para nós vamos entender o que é que Deus quer que façamos, que sejamos, que vivamos. Se nós tivermos a nossa vida em oração, nós estaremos sempre buscando se corrigir e melhorar. Uma pessoa que gasta tempo em oração, ela não perde tempo com coisas fúteis, com coisas supérfluas. Quanto mais de oração for a pessoa, menos preocupada e apegada a coisas materiais ela é. Pessoas que são muito apegadas a coisas materiais, às conquistas desse mundo, ao avanço apenas no que diz respeito à sua vida pessoal, profissional, acadêmica, não que seja nada disso errado, mas somente com os olhos voltados para isso, sem olhar para um todo, sem olhar que na verdade tudo faz parte de uma grande esfera de Deus, a gente corre um sério risco de viver às margens do que Deus queira. E por último, a questão da santidade. Viver uma vida íntegra, viver uma vida santa. Não adianta, uma pessoa que tem uma vida devocional, que de fato, o que é devocional? Não é somente ler a Bíblia, não é somente abrir, porque é uma prática esta que inclusive muitos cristãos têm negligenciado, a leitura bíblica, mas eu vou ainda mais a fundo, não é somente a leitura. A devocional, ela é ligada com a meditação daquilo que você está lendo, você vai ler e não somente ler. Você vai ler e procurar entender o que é que Deus está falando com você daquilo que você está lendo, porque senão é só uma leitura de qualquer outro livro. Lê-se como ler um jornal, lê-se como ler uma bula de um remédio, lê-se como ler qualquer matéria. E quando lemos, meditamos, aprendemos, entendemos a vontade de Deus para nós, não tem como não viver segundo aquilo que ele preceitua. É descabível para um crente não ser santo, não buscar santidade, não buscar se corrigir. O crente é perfeito, é sem erro? Não, jamais, mas ele é aquele que não tem o prazer no seu erro e o seu erro lhe envergonha. O seu erro não lhe faz tocar a vida como se tivesse nada acontecido, fazer as coisas erradas, falar as coisas erradas, cometer os pecados, fazer tudo que desagrada ao Senhor, e aquilo não trazer nenhum tipo de constrangimento à sua mente, à sua razão, à sua racionalidade e ao seu coração. Tem alguma coisa errada com a vida espiritual. Quando nós lemos a carta de Paulo aqui a Tito, são apenas 3 pequenos capítulos, como eu gosto de mencionar, que os irmãos mantenham, por favor, seus olhos abertos e também a Bíblia aberta. É uma carta em que o apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, ele menciona isso aqui no versículo 4, né, verdadeiro filho. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não tinha filho, todas as vezes que ele menciona filho, que foram ao caso de Tito, bem como a Timóteo, e depois, uma folha depois aqui no de Filemon, ele teve um outro filho na fé que a gente se esquece dele, o Onésimo, é um filho que Paulo gerou entre as algemas também.
ele está dando orientações que eu posso pegar aqui, que de uma maneira geral tenha como pano de fundo os perigos de uma vida superficial. Tanto o capítulo 1, que tem algumas exortações, quanto o capítulo 2, que tem algumas orientações para as diversas classes de crentes. Bem como o capítulo 3, que já é para a igreja toda. É como se assim, no capítulo 1, ele menciona um cuidado para que Tito venha a bloquear aquilo que é nocivo para a igreja em Creta. No capítulo 2, ele já fala para sociedades internas, como se fosse o dia de hoje. É um recado para a UPA, para o PH, para a SAF, para o MP, para o CP. Ele menciona, não com esse tanto de detalhes, né? Não são todas as classes. Mas, por exemplo, o capítulo 2:2, para os homens idosos. O 2:3, para as mulheres idosas. O 6, UPA e o MP juntos, né? Aos moços, né? E no 9, para aqueles que são servos de senhores. E no capítulo 3, orientações para toda a igreja. O recado do capítulo 3 é um recado geral, genérico, né? Paulo escreveu para Tito esta carta quando ele estava na sua quarta e última viagem missionária. E por que ele se preocupou em escrever esta carta para Tito? A igreja em Creta foi um dos trabalhos que o apóstolo Paulo abriu junto com Tito. E na quarta viagem missionária em que Tito estava com Paulo, Tito não seguiu viagem, Paulo deixou ele em Creta. Para quê? Para que ele cuidasse da igreja lá nas cidades, que Creta era uma província que tinha algumas cidades, e cada ponto tinha um trabalho lá da igreja, um trabalho cristão, um trabalho aberto por eles, de maneira geral, o missionário Paulo, o evangelista Paulo, para que ele viesse a designar lideranças nestas igrejas. Então, se a gente fosse pegar aqui agora então um outro esboço grande do livro, dessa carta, né, do livro de Tito, eu vou subdividir aqui em 3 grandes propósitos, mencionando aqui uma ou outra passagem que não foi somente do texto que nós lemos, mas dentro da própria carta de Tito, como também fazendo uso de algumas outras passagens, né? Os 3 grandes propósitos que o apóstolo Paulo tem nesta carta que ele envia para o seu filho na fé Tito, como eu disse, tendo o pano de fundo ao cuidado para com a vida cristã superficial, mas em primeiro propósito é incentivar a Tito a completar a organização das igrejas que foram fundadas. Este incentivo se encontra aqui nos versículos 5 ao 9 do capítulo 1. Se você for prestar atenção, por esta causa te deixei em Creta. Paulo está aqui chamando a atenção de Tito, olha, foi por isso que eu te deixei em Creta. Para quê? Para que, olha o que diz o verso 5 ainda, para que pusesses em ordem as coisas restantes, ou seja, quando a gente abriu o trabalho, ficou faltando muita coisa, eu quero que você coloque em ordem as coisas que ficaram faltando para o trabalho das igrejas, bem como em cada cidade de Creta, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E aí ele vai adentrar nas qualificações para estes presbíteros, docentes e regentes, que eram as lideranças que o apóstolo Paulo buscava que Tito conseguisse para as igrejas ali em Creta. Se nós formos olhar aqui dos versículos 6 até o versículo 9, o apóstolo Paulo ele não mede esforços para tecer aqui uma descrição bem acurada e aprofundada das características e qualificações dos líderes para essas igrejas. Ou seja, nesse primeiro recado aqui já vem para nós, liderança, uma orientação para que não tenhamos uma vida cristã superficial, uma vida cristã rasa, mas que nós assumamos as responsabilidades do reino. E aqui, veja aqui, ele diz, conforme te prescrevi. Veja que eu vou chamar aqui a atenção para as qualificações dos presbíteros, docentes e regentes.
Ele chama aqui de presbítero no versículo 5, no versículo 7 ele chama de bispo, né? Mas é o mesmo cargo. Quais são as qualificações? No verso 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, que não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível. Irascível é aquela pessoa iracunda, que tudo é motivo de chateação, de raiva, de bronca. Não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes, aí vem agora umas qualidades positivas, né? Seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à fiel palavra, né? A palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como que para convencer aqueles que os contradizem. Aí eu quero pedir a você que possa fazer uma ponte comigo, que algumas dessas qualificações aqui, digamos que o apóstolo Paulo resumiu para Tito, a gente não sabe a razão porque que ele deu uma enxugada, mas para Timóteo, que também era um filho na fé, que também era um pastor, só que dessa vez é pastor em Éfeso, ele atribuiu algumas características a mais dentre essas que a gente já leu aqui. Se você vir aqui 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver algumas delas. É você retornar algumas folhas. 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Foi a mesma palavra, né, que foi usada ali, de irrepreensibilidade. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento. Você vê que algumas até são similares, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, novo, convertido, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aí vem agora para os diáconos, semelhantemente aos diáconos, que sejam repreensíveis, respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, que se mostrem irrepreensíveis e exerçam o diaconato. De mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então nós, liderança, presbíteros docentes e presbíteros regentes, diáconos, todos nós temos que ter essas características aqui que a palavra de Deus está dizendo que são as características daquele homem que é o líder segundo o coração de Deus, que o Senhor tem buscado para a sua igreja. E aí eu chamo a atenção, chamo o alerta para a igreja. Cobrem de mim, cobrem de nós, liderança, a quanto essas características aqui. Se eu, pastor Pedro Aragão, aqui, pastor da igreja presbiteriana, pastor na igreja presbiteriana de Campo Formoso, em havendo falhado em qualquer uma dessas características aqui, o irmão tem a liberdade de dizer, pastor, segundo aqui a palavra, faltou da parte do Senhor isso aqui. Os irmãos tenham a liberdade de cobrar de nós, porque nós, principalmente, temos que dar o exemplo. Se nós formos superficiais em nosso relacionamento com Deus, em nossa vida secular, em nossa vida tanto da porta da igreja para dentro, quanto da porta da igreja para fora, como que podemos cobrar que a igreja seja mais aprofundada e deixe de ser superficial, se nós não dermos o exemplo? Então, acima de tudo, primeiramente, comece em nós, todos nós como liderança. Cabe a nós, né, essas características
Caso contrário, a própria igreja que corre o risco, né, de, em não sendo bem orientadas, bem ensinadas ou bem governadas, pôr em risco as suas vidas espirituais e, consequentemente, seu relacionamento com Deus. Mas ainda há um segundo propósito, bem definido, voltando para Tito, o segundo propósito aqui, bem definido, que Paulo menciona para Tito, no capítulo ainda 1, dos versos 10 ao 16. Porque existem muitos insubordinados, paradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Até aí, depois nós vamos fazer outra menção. Nós vemos aqui algo que é ainda mais interessante, né? Tito não deveria não somente confrontar e corrigir os ensinos falsos, mas confrontar os falsos professores, os falsos mestres. Ou seja, não somente vir rebater aquilo que está sendo ensinado, propagado de casa em casa e espalhado ali dentre o seio da igreja, mas também confrontar aqueles que estão espalhando este ensino errado. Nos dias de hoje, irmãos, isso seria possível? Acredito que não. Nós temos vivido tempos de muita passividade, tempos de muita covardia da igreja evangélica de maneira geral, em que, no máximo, vamos pensar em confrontar algum ensino, alguma doutrina errada, alguma doutrina perniciosa, no máximo confrontando dentro das nossas quatro paredes, mas dificilmente, como o apóstolo Paulo está orientando aqui, confrontando eles. É preciso fazê-los calar. É duro isso. Se você for ver aqui o verso 13, Paulo ainda vai orientar como Tito deve fazer a esses líderes. O que é que diz o versículo 13? Repreende-os severamente. Tito, não alivie para herege. Tito, não pegue leve com essa turma que está ensinando para os crentes coisas erradas. Tito, na linguagem que eu gosto de usar com a UPA, dê de voadora nesses pecados. Repreende-os severamente. Não é mansamente, como hoje, nos dias de hoje, como eu disse, tudo tão Nutella, tudo tão... não, vamos ter cautela, não pode falar, não pode criticar, não pode dizer, porque todos os caminhos levam a Deus. Deus está em tudo, Deus está em todos os lugares. Deus está na parede, Deus está na árvore, a gente tem que respeitar tudo. Mas a igreja de hoje é outra. Graças a Deus, eu estou cada vez menos nas redes sociais. O WhatsApp não tem jeito, parece que é uma coisa que é tipo o Covid, a gente vai ter que se acostumar a viver. Todas as coisas, né, funcionam com orientações nos grupos, recado, palavra tal, às vezes, e até mais rápido mesmo. Mas Twitter, Facebook tal. Mas as poucas vezes que eu vejo um monte de crente defendendo pecadores com propostas novas, assim, não, porque Deus, porque Jesus, eu acho que Jesus, se fosse nos dias de hoje, eu acho que a igreja deveria ser assim. Aí tem um monte de achólogos formados na Universidade de Achologia de não sei onde, e vai a turma toda abraçando nestes palcos, né? Porque, enfim, do outro lado da tela, sentado na cadeira, é mais fácil de se falar a heresia que se deseja. Mas no dete a dete, a igreja é chamada a advertir não somente a heresia, mas o herege, né? O versículo 11, Paulo diz: é preciso fazê-los calar. Ele deixa bem claro, tem que dar um jeito de calar esse povo. O ensino está errado. E aí, para endossar as duras críticas aos falsos ensinos dos falsos mestres, no versículo 12,
ele chega a fazer a menção de um profeta pré-reformador, viu? Um homem crente, um profeta cretense da região deles lá, chamado Epimênides. Não foi mencionado aqui, mas eu fiz uma pesquisa que o nome desse profeta, homem de Deus, um profeta sábio, um profeta confrontador, um profeta que não comia na mão desses hereges e que vinha sempre de encontro. O que é que o próprio profeta dizia com relação ao seu próprio povo lá de Creta, né? Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Palavra dura de um homem de Deus. Sei lá, todas essas palavras aqui, irmãos, eu tenho sempre insistido e tentado visualizar nos dias de hoje, se temos tomado posição semelhante para sair da superficialidade. Eu não consigo ver. É um lamento que eu tenho na minha vida pessoal, uma coisa minha. Não consigo ver essa intrepidez nos dias de hoje, em toda a igreja evangélica, brasileira e fora do Brasil, em combatendo com essa vivacidade o ensino herético. No versículo 10, Paulo está ajudando a Tito a identificar quem são esses. Já que eu estou te orientando a você combatê-los, tem alguns que você pode até saber quem são, mas os outros não, mas eu vou facilitar. Você vai conhecer aí as características destes falsos mestres. Versículo 10, só no versículo 10 ele dá 3 características, né? O versículo 10. Existem muitos insubordinados, ou seja, aqueles que não se submetem à autoridade, que são desobedientes, que vivem da maneira como querem. O que nos induz a entender que existia já uma orientação para com aqueles. Não, rapaz, não siga nesse caminho. Não é assim que deve ser feito. Ou então que esses insubordinados têm ouvido o ensino correto, o ensino sadio, mas eles permanecem insubordinados, porque apesar de ouvir, não praticam. Tanto que no versículo 16 diz, né, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É a coisa mais comum hoje em dia, você ouvir ateu dizer, eu tenho Deus no coração. Ateu, consegue ver o paradoxo disso? Deus dizer, eu tenho Deus no coração. Uma pessoa que compactua com tudo aquilo que a Bíblia é contra, que rasga a Bíblia publicamente, metaforicamente falando, mas o que importa é que tem um Deus no coração. Professar conhecer a Deus não é nada. Não é nada dizer que conhece a Deus, dizer que tem Deus no coração, é mesmo que nada. Nada, não significa nada. Então, eu vou deixar uma coisa clara aqui para vocês, presente para você que está me ouvindo aí. Eu tenho Deus no coração, eu conheço a Deus. Isso é mesmo, pode pegar essa afirmativa, rasgar e jogar no lixo, não serve para nada. Se não for, segundo aqui, o negam por suas obras. Ou seja, é falar que conhece a Deus, que sabe quem é Deus, mas que as suas obras são contrárias, que não faz nada. Como assim Deus compactuando com isso? Incabível. No versículo 10 ainda, pauradores frívolos. É cada termo na linguagem gramatical brasileira, né? Pauradores é tagarela. Blá, 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 blá. E frívolos é a característica de sem importância. Ou seja, um tagarela em vão, fútil. Que são esses falsos mestres, né? Sem valor. Terceiro, enganadores, especialmente o da circuncisão, e é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Ou seja, eles são multiplicadores de mau caminho. Eles vão lá, vamos imaginar nos dias de hoje, com a Bíblia debaixo do braço, de casa em casa, para dizer que aquilo que está ensinando na sua igreja, meu irmão, está errado. Aquilo que o pastor está dizendo não está certo. Ele vai contra e vai de casa em casa. Não tem uma doutrina hoje que faz isso? Que não se preocupa em evangelizar. Eles não querem nenhum descrente. Eles vão bater na porta dos crentes, inclusive domingo, meio-dia, para fazer queimar o feijão, né? Conhecido como os queimadores de feijão. Eles vão na casa dos crentes
para dizer que o ensino dos crentes estão errados. Há miseráveis. Está aí o mar todo aí, ele quer pescar no aquário. Vão de casa em casa, enganando, pervertendo, aqui no versículo 11, né, casas inteiras, e ensinando o que não devem, por torpe ganância. Pegando aqui o comecinho do verso 11, é preciso fazê-los calar. Eu fui no comentário de Calvino a Tito sobre isso. Calvino diz que o fazer calar tem dupla conotação de entendimento. Primeiro, calar eles pela genuína exposição da palavra de Deus. Quando estamos falando, ensinando a palavra de Deus, estamos calando o ensino contrário. E segundo, pela exclusão da comunhão. Já que eles são da igreja, andam entre a igreja, Tito deixa esses hereges para lá, excomunga. Paulo deixava claro com isso que ele não fazia questão de membresia, se a membresia não fosse para se comprometer com Deus. Ele não queria números. Porque a igreja que eu fundei em Creta tem 3.000 e tantos membros. Porque a sacrossanta igreja que eu deixei com Tito, Tito foi um pastor que eu que o preparei, viu? E lá já temos não sei quantos. Não fazia questão não, exclui. Cala a boca desse povo. É melhor ficar com 10 pessoas crentes, comprometidas, compromissadas com o evangelho, do que com 1.000 que não querem nada. Seguindo mais adiante, nós vemos aqui no verso 16 ainda uma outra preciosidade. O apóstolo Paulo, ele vai nos trazer ainda mais informações sobre o perfil desses enganadores. E essa informação aqui é muito importante. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. O que é isso? Hipocrisia. A característica de todo falso crente, que é um falso professor, que acaba sendo falso mestre, é ser hipócrita. Diz conhecer a Deus e nega a Deus por suas obras. Nós conhecemos um texto famoso onde Deus repreende duramente a hipocrisia, que se encontra lá em Isaías capítulo 1. Nós não vamos ler, mas você pode anotar depois aí. Isaías 1, do 10 ao 17, Deus dá uma dura palavra através do seu profeta Isaías contra a nação de Israel, que estava vivendo e praticando uma hipocrisia dentro da igreja. E Deus condena ali em Isaías 1, todos os ritos, todos os costumes e tudo aquilo que aos nossos olhos eram para ser aceitáveis. Porque vocês vêm no dia do Senhor, vêm para mim, vêm cantar, vêm trazer ofertas, vêm trazer ofertório, vêm queimar incenso no meu altar. Que lindo! Nós olharmos isso, essa igreja é uma bênção, é uma igreja perfeita. Eu não aceito nada disso. Peguem tudo isso aí e fique para vocês, hipócritas. Este é o recado lá em Isaías 1. Eu não quero vocês pisando no meu culto, na minha igreja desse jeito. Quem pois, requeriu somente o pisardes no altar? As suas ofertas são vãs, eu não as aceito. As suas orações, eu não as ouço. Deus dá uma dura repreensão ali. Aliás, toda a Escritura, ela é clara quanto que Deus abomina a hipocrisia. Quando nós conhecemos o texto de Apocalipse, de que é aquele que não é nem quente, nem frio, em cima do muro, morno, o hipócrita. Em cima do muro nada mais é do que um hipócrita, que não é nem frio nem quente, nem está no lado de lá, nem está no lado de cá. Só que para o Senhor, o que está em cima do muro está do lado de lá, mesmo que está frio. E temos as passagens que o Senhor Jesus condena a hipocrisia em Mateus 6, quando deres esmolas, não toque trombetas como os hipócritas. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quando jejuardes, não sereis como os hipócritas. Mateus 7,15. Hipócrita, tire a trave do teu olho. Ou seja, há sempre uma dura palavra contra a hipocrisia. E aí Paulo, voltando para Tito, comenta ainda outras características daqueles que são hipócritas, ou seja, a hipocrisia nunca vem sozinha. Professam conhecer a Deus, entretanto negam por suas obras. É por isso que são, olha as 3 características do hipócrita aí, abomináveis, desobedientes e reprovados para toda
boa obra. Pois é, são estes aqueles que Paulo está preocupado sobre o ministério do missionário pastor Tito. E como é que se combate, meus irmãos, um falso ensino? Como é que se destrói uma falsa doutrina? Com o ensino verdadeiro, com a doutrina verdadeira. A gente não tem que presumir, meus irmãos, você se converteu? Já está na igreja? Amém. Vamos pregar sobre outras coisas aqui. Não vamos falar de doutrina, não vamos falar de missão, não vamos falar de evangelismo, não vamos falar do amor de Deus. Não vamos sair falando sobre estratégias, sobre qualquer coisa. Aí você compara uma igreja confessional com as igrejas não confessionais, né? O que é que tem de culto nas igrejas não confessionais? É o culto da vitória. É o culto da bênção. É o culto da prosperidade. Venha para o culto para destrancar a rua que o tranca-rua trancou. É uma criatividade até sem tamanho dessa turma. Aí nas igrejas confessionais temos o culto de doutrina. Temos a escola bíblica dominical. Temos a genuína pregação, que eu particularmente acho que dos formatos que existem de pregação, a pregação expositiva é o melhor formato. Positivamente, ou seja, vem para aprender, né? Então nós sabemos que este é o remédio é um antídoto contra a falsa doutrina, os falsos ensinos. E aí, caminhando para o final, para o encerramento, um terceiro propósito da carta se encontra do capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 3, versículo 11, onde Paulo fala aqui detalhadamente, como eu disse, né, na introdução, as diversas classes de cristãos sobre o correto procedimento em suas vidas, para que não tenham suas vidas espirituais de modo raso, de modo superficial, né? Conselho como eu falei, para os homens, para as mulheres, para os jovens, para os servos. E lá em Efésios também, nós não vamos ler porque o tempo não permite, mas nos capítulos 6 em diante, nós vemos lá conselhos para pais, para os filhos, para o marido, para a mulher, para os servos e para os senhores. Ou seja, todos estes conselhos é a preocupação do apóstolo Paulo para que aqueles crentes saiam da superficialidade de suas vidas espirituais. Senão não era necessário ele dar nenhum conselho para que o jovem seja isso, seja aquilo, para que o homem seja assim, para que a mulher se comporte de tal maneira. Senão não seria necessário. Eu estar orientando, olha, você saia da superficialidade. Seja segundo um padrão que agrade ao Senhor. E aí, vindo aqui para o capítulo 3 de Tito, já caminhando para a parte final da linha de raciocínio, e quais são as razões, quais são os motivos que nós temos para andar de modo não superficial, de modo aprofundado, de modo digno? Quais são as características? O apóstolo Paulo vem dizer aqui, é uma linda confissão no capítulo 3, a partir do versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, éramos desobedientes, éramos desgarrados, éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, 2 bons motivos para que a gente saia de uma vida superficial. Primeiro, porque nós éramos hipócritas, nós éramos do mundo, nós éramos descrentes, nós éramos, como diz o versículo 3, desobedientes, nós éramos desgarrados. A gente não é mais, não cabe mais ao crente. Rebeldia, desobediência, nada do que foi relatado até aqui. E o segundo bom motivo, como diz o versículo 4, é lindo isso, né? Porque a benignidade e o amor de Deus nos encontrou. O verso 4, né? Se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então, meus irmãos, não cabe mais viver, senão viver com total entrega, com total dedicação, viver de coração, abraçar mesmo o Evangelho, viver de modo digno do Evangelho, como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27. Viver de modo digno. Não viver segundo as fábulas, segundo lendas,
segundo a superficialidade. E aí eu quero encerrar dando aqui 2 aplicações práticas. Primeira, irmãos, é hora de nós cuidarmos de nossa vida cristã para sair da superficialidade daqueles que se dizem cristãos e não são. Eu chamo a atenção não para o não cristão, para o que ainda há de ser alcançado, mas para aquele que convive na igreja há anos e acha que é alcançado. Talvez por hereditariedade, vai que a pessoa acha que a salvação vem pelo DNA, é genético. Vai que a pessoa acha que a salvação vem pelo apadrinhamento. Não, se meu pai era crente, se o pai do meu pai era crente, se o pai do meu pai era crente, se eu sou filho de pastor, neto de presbítero, não sei o que tal, então eu não preciso me preocupar, eu só preciso bater o ponto na igreja. Enquanto a carteira estiver assinada na igreja, está tudo certo. O perigo maior é esta vida superficial. E segunda aplicação, irmãos, existirão sempre, nós vimos aqui em Tito, né, o falso testemunho, o falso profeta, o falso mestre. É nítida esta afirmação aqui, em todas as escrituras, mas em específico dos versículos, no capítulo 1, dos versículos 10 ao 16 de Tito. Porém, isso não é desculpa para o esfriamento espiritual ou até para a deserção da igreja. Ou seja, a existência de falsos mestres, falsos professores, falsos pregadores, aquele que você, às vezes, a pessoa olha e diga, se for para ser crente daquela igreja de fulano, crente igual fulano, eu prefiro não ser crente, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro, sabe, ser um desigrejado. Existirão estes, a Bíblia fala que é claro, e que sobre estes, aqueles que causam escândalo, Jesus nos alerta, nos adverte, que melhor se fosse tivesse colocado o quê? Corda no pescoço, amarrado na pedra e lançado ao mar. Ai de que por quem venha o escândalo. Mas a nós, não. Esfriar nossa fé por causa de escândalo de algum irmão, de alguma irmã, ainda que seja de nós, liderança, ou sair da igreja por causa de um erro de um semelhante a você, de um pecador igual a você. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, eu ouvi já tem pouco tempo, não tem muitos anos que eu ouvi essa frase, mas eu achei ela perfeita, maravilhosa, que diz assim: se você saiu da igreja por causa de homens, você nunca esteve lá por causa de Cristo. Essa frase é muito pertinente e perfeita. Se você saiu da igreja por causa de erro de homens, você nunca esteve lá por causa de Cristo. Porque se foi Cristo quem lhe chamou, se é Cristo o teu alvo, se é Cristo o teu propósito, você não vai ficar com picuinhas, amedrontado, ou viver superficialmente, ou se esfriar na fé, por causa de erro de quem quer que seja. Mas um pastor disse isso para mim uma vez e me feriu. Uma pessoa, um irmão em Cristo, que eu achava que nunca fosse errar. Aquele irmão, eu tinha ele como a 4ª pessoa da Trindade, que jamais fosse cometer um erro, o pecado, a pessoa fez isso, fez aquilo. E aí ficamos guardando os nossos cânceres, talvez vislumbrando que fôssemos perfeitos, e vamos nos esvaziando do que deveríamos viver. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus se apiede de seu povo e sua igreja e venha olhar para nós termos misericórdias e sairmos do raso, da superficialidade e buscar o nosso crescimento espiritual em nome de Jesus. Amém. Oi, amada. Foi como eu acabei de dizer. Pastor, presbítero, diácono, nós somos todos pecadores iguais. Não há assim, há um critério, tem um mais santo. Não, Deus vai cobrar daqueles que têm mais conhecimento, Ele vai cobrar mais. Eles vão assumir as consequências de modo maior, mais pesado, daqueles que têm menos experiência, menos conhecimento. Mas é um pecador, todos por igual. Por isso, todos nós, entre uns com os outros, devemos ser alvos de constante oração para que nós não venhamos a nos enveredar por esses caminhos. Porque, ainda que todos nos abandonem, o Senhor não nos abandona. Ainda que todos venham a falhar, aquele que morreu por nós nunca falhou e não falhará. Ele é maravilhoso. Amém? Nós vamos proceder agora, amados, com o nosso momento da ministração da Santa Ceia do Senhor. Quero convidar aqui nossos presbíteros aqui presentes para estar conosco,
presbítero Paulira, presbítero Paulo Rodrigues, presbítero Pedro. Na bênção, nós vamos proceder com a Santa Ceia. Deixa eu pegar aqui o microfone. Mesmo assentados, eu gostaria de pedir à amada igreja que pudesse abrir as suas Bíblias no texto de 1 Coríntios, capítulo número 11. Eu gosto sempre de ensinar a importância de que cada ato deste seja um ato, não somente mais um sacramento, mais uma ocasião, mais um culto, mas que em cada ocasião dessas, vejamos a sua importância. Primeira Coríntios, capítulo 11, versos de número 23. Este momento é um dos melhores momentos na história da igreja, enquanto aqui ainda em terra, de participarmos da ceia do nosso Senhor. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Sempre costumo dizer, meus irmãos, a importância de nós meditarmos sobre este precioso momento. Participar da mesa do Senhor não é um privilégio somente dos presbiterianos ou da denominação outra. É de todo aquele cristão verdadeiro, servo do Senhor, membro de qualquer igreja que seja genuinamente evangélica, que tenha a palavra de Deus como autoridade máxima na igreja, que professa seu amor a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que esteja em plena comunhão com a sua igreja e com os irmãos. Convido a estes que possam participar, a participar conosco, enquanto que os nossos presbíteros, Paulo Rodrigues, vão distribuir os elementos, o pão e, posteriormente, o suco de uva. Quero convidar todos a ficar de pé para nós orarmos. Senhor amado, eu quero, nesse momento, ó Deus, rogar ao Senhor que tire do uso comum e traga para o uso especial, espiritual, a parte a ser usada dos elementos, do pão e do suco de uva, representando teu corpo e teu sangue derramado em favor de nós. Queremos dizer, Senhor, que nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Que jamais passe batido aos nossos olhos, venhamos a esquecer de tanta dor que o Senhor passou por nós. Que este sacrifício foi o sacrifício que nos conduziu à vida eterna com Deus Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez por nós, em resgate do seu povo, da sua igreja. Perdoa-nos quando falhamos, quando erramos e quando nos distanciamos da vontade do Senhor. Mas purifica-nos para que venhamos a estar diante dos teus olhos e, com a graça do Senhor, alvos mais que a neve. Oro assim agradecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem levar os elementos.
Glórias ao Senhor. Vamos todos ficar de pé e estamos orando, estarei prestando a bênção e assim encerrando o nosso culto matinal. Que a bendita, maravilhosa graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, nosso Redentor Jesus Cristo, Senhor da Igreja, que o amor eterno, infinito e incondicional do Deus Pai, que a comunhão e as consolações que vêm do seu Santo Espírito esteja com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhados pelos 4 cantos do mundo. Amém, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos assim então encerrando o nosso culto matinal. Nós temos alguns avisos aqui antes de passar para os liturgos. Hoje à noite haverá uma programação do presbitério lá na Igreja Presbiteriana Betel. Eu estarei sendo preletor, hoje à noite pregando lá na Betel, no evento de posse do pastor Jorge Lola como pastor eleito, né, da igreja. Então estarei indo. O presbítero Pedro também vai estar comigo e o presbítero Jackson, que já é de lá. Estaremos como representantes do presbitério de Campo Formoso. Certo? Então hoje à noite não estarei aqui, mas o pastor Jailton é quem irá pregar. O Ivan vai dizer um aviso? Hoje nós queremos homenagear nossas queridas e amadas irmãs, mulheres presbiterianas. É uma data que consta no calendário da nossa igreja e não pode ser deixado de se mensurar a importância dessas amadas na obra do Senhor. E este é um momento onde nós, além dos avisos, gostaríamos também de fazer essa pequena homenagem. Estarei lendo um texto bem conhecido, se encontra no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10, diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E este é um momento onde nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Pedimos a Deus que vocês sejam sempre essas mulheres virtuosas, atuantes na obra do Senhor, e que sempre nos fazem, às vezes até, se existe inveja santa, que eu acredito que não existe, né? Nos fazem até repensar como vocês sempre estão com disposição para fazer a obra do Senhor. E muitas vezes as outras sociedades se acomodam um pouco. Que vocês se tornem, como vocês já são, sempre exemplo. Para que todos os filhos, as nossas futuras sócias da SAF, da UPH, que hoje são membros da nossa UPA, o CP, o MP, estejam se espelhando em vocês. Para que a obra do Senhor continue sempre dessa forma que vocês têm levado, sempre com muita importância e sempre sendo prioridade na vida de vocês. Vamos orar. Vamos pedir a essas queridas que fiquem em pé. Nosso querido presbítero Paulo Lira pode nos auxiliar. Depois da nossa oração, nós já estaremos entregando uma pequena lembrança. Ele vai fazer a oração. Oremos. Santo e eterno Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, nós somos gratos, ó Pai, por tudo. Especialmente, Senhor, pelas mulheres presbiterianas, as mulheres da nossa igreja, que tanto trabalham, que tanto têm como auxiliadoras, auxiliando, não apenas no seu lar, mas também no trabalho da igreja. Ó Deus, Tu esteja continuando abençoando a vida das Tuas servas, ó Deus. Ó Pai, acrescentando a sua fé em Ti, mais dedicação, mais amor à Tua obra e ao Teu trabalho, Senhor amado. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que não puderam estar aqui neste momento, daqueles que estão enfermos, que
Tu esteja restaurando a sua saúde, Senhor, e abençoando as suas vidas. É no nome santo de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Então, nós, como o PH, queremos entregar-lhes essa pequena lembrança. Peço que as mulheres continuem em pé, por favor. O senhor pode falar? Olha, presbítero Paulo Rodrigues já se ofereceu aqui para nos auxiliar. Então, nós vamos estar procedendo, então, às entregas. Uma flor para uma flor. Lindas flores, vocês merecem todas as flores do mundo. De fato, conforme dito pelo nosso irmão Ivan, vocês são bênção. Vocês são nível 3. Graças a Deus pela vida das meninas, pela vida de vocês que embelezam mais as nossas vidas. Nós louvamos a Deus pela vida das meninas da SAF, das meninas da Mocidade, das meninas da UPA, das meninas da UCP. Tem da UCP aqui não, né? É menina. Isso. Pois recebam com carinho, viu, esta homenagem. Que Deus esteja abençoando vocês. E você, menina que nos acompanha aí, mulher virtuosa que está também do outro lado, sinta-se abraçada e floreada por nós. Vocês também são flores do Senhor, tá bom? Hoje, como eu disse, então quem vai estar aqui? O pastor Adilson já está na cidade, já se encontra, né? Os irmãos devem ter percebido até pelo programa da rádio, que ele já fez ontem, né? Fora quem eventualmente possa ter falado com ele. Eu já tive com ele ontem à noite, lá na casa dele. E ele disse que vai estar aqui hoje à noite, junto com o pastor Jailton. O pastor Jailton quem vai estar pregando, né? Ele não pôde vir na ocasião de 3 domingos atrás, por conta de questão de saúde, mas estará vindo hoje à noite, se Deus permitir, e nós estaremos lá na Betel. Tá bom? Algum aviso por parte da igreja? Oi, Josá. Isso. Bênção. Então recebam a gratidão através da nossa tia Dudu, representando todas as meninas, né? Manifestando a representação do poder, do poder. Isso. A partir da próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, iniciaremos as confraternizações do aniversário de 97 anos da nossa igreja. Como preletor, o reverendo Josafá Vasconcelos. Iniciará sexta, acontecerá também no sábado, também à noite,
E no domingo pela manhã às 10 horas e à noite às 19h30. Haverá acompanhamento pela rádio, né? Tanto na sexta quanto no sábado, porque nós tínhamos um crédito guardado aí de uma transmissão. Então, na sexta, às 20 horas também, você que está nos acompanhando, que mora em outra cidade, que não pode vir, sintonize a 98 FM se alcançar. Caso não alcance, o aplicativo da Rádio 98 FM ou no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Campo Formoso. E você que mora na cidade é convidado a estar aqui conosco dentro do limite da inscrição prévia. Os irmãos da igreja já sabem, bota o nome no WhatsApp. E quem não está no grupo da igreja, ligue para a nossa secretaria, fale com a Catarina entre 8 às 12 da manhã, no 3645-1666. E fale assim: minha irmã, coloque o meu nome para a sexta-noite, para o sábado-à-noite, para o domingo de manhã, para o domingo de noite. É isso? Certinho? Amanhã às 19h30, não é isso? Amanhã às 19h30, plenária da UCP, tá bom? Então vocês aí que são os pais ou responsáveis, não se esqueçam dessa plenária. Vai ser virtual, né? Acho que vai ser virtual, que eu tinha conversado com a Adriana. O link, né? Quando estiver próximo, vai ter o link. Tá bom? Mais algum outro aviso de alguma das sociedades ou por parte da igreja? Não tendo, eu quero desejar a todos um bom almoço, né? Oi? Isso, vamos continuar pedindo a Deus que Ele continue abençoando e conduzindo a nossa pintura. Já está ficando do poder aqui, vocês já perceberam? Que já teve uma mudança aqui na lateral e o fé em Deus todo, né? O projeto vai ser terminado, o Senhor nos guardando. Eu acho que Deus está esperando só isso para mandar chuva. Porque está tipo um campo de força aqui, Campo Formoso, né? Está chovendo ali, chovendo aqui, na beirada tudo, mas aqui Campo Formoso ainda não. É Deus falando: termine logo essa pintura, que eu estou para mandar água aí. Termine. Que aí fica cinza, fica frio, a chuva esqueia, mas Deus só segurando. Daqui a pouco vai virar o balde. Bom almoço e um bom resto de domingo. E até mais tarde, se Deus permitir. Que Deus abençoe vocês.